Graça e paz, mais uma vez, igreja. Paz de Jesus, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, aquele a quem amamos e servimos, e do Espírito Santo também. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Se você não trouxe ou não tem, senta ao lado de quem tem, né, e acompanhe. Uma leitura bem pequena, a epístola, eu ia falar a epístola de Paulo, né? Aí os irmãos aí vão me corrigindo, porque não é de Paulo, pelo menos não chegou a um consenso que fosse de Paulo. Epístola aos Hebreus. A gente tem aquela coisa, né? Vamos abrir a Bíblia na epístola aos, né? Aquela coisa, Paulo, né? Mas Hebreus não chegou-se a um consenso que foi Paulo que escreveu. Umas Bíblias bem antigas, não sei se os irmãos, assim, não vou falar por mim, mas eu já vi Bíblias muito antigas que vem Hebreus, né, Epístola de Paulo aos Hebreus. Mas isso depois foi tirado, né, na última revisão da principal tradução que a gente usa, que é a Almeida, né? Foi tirado porque não chegou a um consenso, né, que foi de fato Paulo que escreveu essa epístola. Mas a epístola aos Hebreus não nos vai fazer falta nenhuma nesse sentido saber que foi Paulo ou que não foi Paulo que escreveu, porque a riqueza da graça de Deus manifesta nessa epístola é muito grande. E eu queria até encorajar a igreja de que você fizesse uma leitura sistemática dela. Pega lá do capítulo 1 e leia. Leia do capítulo 1 até o capítulo 13, tá? A gente aumentar o nosso carnegão da fé em Cristo Jesus, tá? Para a gente saber que é somente na pessoa de Cristo que a gente deve fundamentar a nossa vida. Hebreus capítulo 12 diz assim, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, tá? Portanto, tem gente procurando e não tinha falado o capítulo, né? Perdoe este que vos fala, que pecou em não vos falar o capítulo. Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Somente até aí, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, neste momento pedimos que o Senhor clarifique os nossos entendimentos, nossa mente, limpe a nossa mente, limpe o nosso coração, de todas as preocupações que a gente tem. A gente, quando separa esse momento para estar aqui, do nosso desejo que a gente esteja aqui integralmente, Pai, não pensando nos nossos problemas, naquilo que vem tirar o nosso sono ou tirar a nossa paz, mas a gente vem aqui para, de fato, nos revigorar nessa palavra, nos revigorar no Senhor, Pai, naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor tem como mistério para a sua igreja quando ela se reúne, quando ela se ajunta, Pai. A gente sabe que o Senhor se faz presente. Onde estiverem 2 ou 3, ali o Senhor estará presente, Pai. Então, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha encontrar alguém ou encontrar quem está nos assistindo ou quem ainda vai ouvir ou assistir essa mensagem pela internet, Pai. O Senhor venha achar algum coração sedento por essa palavra, sedento pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria um pouquinho de água. Poder pegar para mim, por favor? Está muito seco, né? Vocês se hidratem bastante. As crianças, principalmente. Criança e idosos nessa época sofrem muito, né? Se a gente já sente, você imagina eles. Então se hidratem bastante.
Amém? Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Geralmente eu não gosto muito de dar tema para aquilo que eu falo, mas até para ajudar o nosso irmão na hora da edição aí, que ele foi enviar os vídeos lá, o nosso irmão o pastor Orlando, que é um dos ministérios dele, né? E ele tem se debruçado muito nisso, nessa questão de edição de vídeos. Ele está com uma série de programas lá que ele está com acesso agora. Então, assistam os vídeos que ele coloca lá, né? Se dedica a assistir, envie para muitas pessoas, que ele faz aquilo com muito carinho, tá? E eu já fiz algumas poucas vezes e dá um trabalhozinho, eu sem saber, e ele que já sabe, já tem as manhas, né? Então, se eu for para dar um tema hoje, o que fez vocês chegarem até aqui? Aí, se você quiser complementar, se a gente for para complementar, o que te trouxe aqui? Mas quando eu falo o que te trouxe aqui, não é hoje. Não é no dia de hoje, né? 11 de setembro. É o que aconteceu na sua vida te trouxe aqui, né? O que te trouxe aqui? Você já parou para pensar nessa pergunta? Aconteceu uma série de situações na sua vida que fez com que você estivesse desse jeito aí que você é. Com esse tamanho dessa consciência aí que você tem, com essa cosmovisão sobre Deus, sobre o mundo, sobre as pessoas que você tem. Você foi submetido a processos de educação durante a sua infância, durante a sua adolescência, você cresceu. Não sei se você já cresceu dentro da igreja, inserido na fé cristã. Se foi, bênção, glória a Deus por causa disso. Se não foi, a gente sabe que Deus também é bom em atrair pessoas, né? Atrair corações de pessoas, não importa se a pessoa foi inserida desde crianças, como a gente faz com os nossos filhos na fé cristã, mas sua vida é uma série de acontecimentos, a minha vida é uma série de acontecimentos que nos trouxe até aqui, não é? Você não pode falar que a sua história foi um acaso, que por algum acaso você está aqui, você está desse jeito, você está com essa cabeça, você está com essa visão de mundo, de Deus, de igreja, das pessoas, de relacionamentos, né? Então, a gente é esse emaranhado de situações que nos rodeou e que ainda nos rodeiam, não é mesmo? Então, e hoje eu venho falar para vocês aqui sobre um poder, sobre uma perseverança que resiste, que persevera, como o próprio nome diz, que resiste, que avança, que não titubeia, que ela não vê embaraço em nada, pelo contrário, ela só sabe para onde ela tem que ir, porque ela já tem um foco, e nessa perseverança, nessa confiança, nessa esperança, eu venho comunicar que é nisso que a gente tem que caminhar. É nisso que a gente precisa avançar. É para esse lugar, como a gente cantou, né? É para esse lugar, para essa pessoa que a gente precisa colocar o nosso foco, alinhar a direção do nosso carro, do carro da nossa vida e acelerar. Se ele pedir para a gente acelerar muito, a gente acelera muito. Se ele pedir vai mais devagar um pouquinho, você vai mais devagar um pouquinho. Se ele pedir para você parar, você para. A gente tem que parar. Porque é igual lá quando o povo hebreu estava caminhando, seguindo a arca. Quando a arca parava, o povo parava. O povo se assentava, o povo descansava. Vinha a palavra de Deus para que eles descansassem. Depois vinha a palavra de Deus para que eles fossem. E nunca fossem adiante da arca, nem lado a lado com a arca, mas sempre atrás. Porque a palavra de Deus já disse a eles que eles não sabiam por qual caminho iriam percorrer. Então, para sempre andar com aquela direção, tendo foco a arca. E lá na arca a gente vê 3 instrumentos ou 3 situações que foram uma maquete do que a gente vê hoje na pessoa de Cristo, né? Uma maquete, aquilo que estava lá na arca, o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei, tudo aquilo se desembocou e veio a ser o que Jesus veio a se personificar na sua encarnação. Amém?
Então hoje eu venho falar dessa esperança que a gente precisa ter, apesar da gente estar aqui desse jeito hoje. Que não é hoje dia 11/9. É a gente hoje, com os nossos traumas, com as nossas alegrias, com as nossas infelicidades, com as nossas tristezas, com os nossos desavenças com as pessoas. Tem gente que hoje está aqui ou está nos ouvindo que está achando tudo, desculpa a expressão, né? Tem gente que está quase desistindo. A gente vive num mundo hoje que muitas pessoas estão pensando em desistir, dentro da igreja. Onde se é falado, enunciado e pregado esperança. Mas dentro da igreja tem um grande número de pessoas pensando em desistir. E o texto começa com portanto. E portanto nos evoca, nos leva ao que foi dito antes, não é? E eu já disse algumas vezes aqui, nosso pastor sempre fala, né? Pastor Labieno, para a gente sempre ficar atento a essas expressões. Entretanto, portanto, contudo. A Bíblia é cheia dessas expressões e a gente tem que ficar atento a elas, porque elas estão sempre querendo nos ensinar alguma coisa. E esse portanto aqui nos remete a dizer sobre algo que veio escrito antes e que começou lá no capítulo 1, né? Por que o nome da epístola? Hebreus, né? Epístola ao povo hebreu. Ou seja, primeira pergunta que a gente precisa fazer, foi escrita, por que ela foi escrita e para quem que ela foi escrita, já que segundo os estudiosos ainda não se chegou a um consenso de quem escreveu ela. Então a gente tem que fazer duas perguntas que são importantes para a gente entender o que vai ser dito. Por que Hebreus foi escrito e para quem? Hebreus foi escrito o povo designado com esse nome mesmo, hebreu, aquele que caminhava, aquele que atravessava, aquele que tinha consciência de que precisava sempre estar caminhando. Quando a Escritura nos remete a Davi, que a gente lê lá os textos de Davi, antes dele ainda ser empossado como rei, a gente vê lá que Davi, até quando ele estava correndo de Saul e do seu exército, andava Davi, chegava Davi, avançava Davi, atravessava Davi, e o texto evoca uma expressão hebraica muito antiga, apiru ou abiru, que é aquele que anda, aquele que caminha, aquele que não retrocede, aquele que, pelo contrário, só avança, só tende a ir adiante. Então, essa epístola foi escrita para esse povo e foi escrita também por um grupo de israelitas que tinham avançado, tinham conhecido a Cristo, estavam avançando no processo da sua salvação, no processo do conhecimento de Deus, da sua palavra, de Jesus, da obra vicária, da encarnação e da ressurreição de Cristo, porém eles estavam retrocedendo. Então é para esse grupo de pessoas que essa epístola foi escrita, né? E a gente vê que no próprio livro de Hebreus, a gente fala que o meu justo, né? Hebreus capítulo 10, quem pode ler, por favor? Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39. Hebreus 10, verso 38 e 39. Você lê com a voz bem alta, audível, para a gente ouvir. Nós não somos daqueles que retrocedem. O meu justo viverá pela fé, diz aí o texto. Se retroceder, o Senhor fala, nele não se compraz a minha alma. Então, irmãos, é para que a gente avance. A epístola foi escrita para esse povo aqui, designando a eles que eles estavam voltando, mas que não eram para esse retorno. E esse retorno é para um lugar? Não é. Esse retorno é aos rudimentos antigos da lei, aos sacrifícios, às festas de lua nova, ao sacerdócio levítico.
E Hebreus, ele já começa dizendo para nós que o nosso único sumo sacerdote é Jesus Cristo. E ele morreu de uma vez por todas. E Jesus, vindo ele da tribo de Judá, a gente sabe que pela Escritura, a única tribo que tinha sacerdócio era quem? Tribo de Levi, não é? Mas Jesus, sendo ele da tribo de Judá, Hebreus chama ele de o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele é esse sacerdote nosso que não tem rastreio, ou até tem também, mas segundo a ordem de Melquisedeque, não tem esse rastreio congênito. Porque quem foi Melquisedeque? Vocês lembram da história? Abraão estava lá e saiu para adorar e levou uma oferta para esse sacerdote, Melquisedeque. E a Bíblia somente fala até aí, não se fala mais nele, e a expressão Melquisedeque só vem ser repetida aqui. O livro de Hebreus de novo. Então, Jesus, ele é da tribo de Judá, da onde não vinha sacerdote, mas porque ele é o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então, esse eco que a epístola de Hebreus traz para nós é para a gente avançar, para a gente não retroceder. Então, a palavra para esse povo aqui, olha, vocês que estão retrocedendo, vocês que estão voltando aos sacrifícios, ao sacerdócio, aquela oferta que vocês levam para um sacerdote, para que ele primeiro sacrifique por ele mesmo, para que depois ele sacrifique pelo povo, ou por quem levou aquela oferta a ele. Essa questão de vocês estar voltando aos rudimentos antigos, dos quais vocês foram libertos por causa de Jesus Cristo, por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, não é para vocês retrocederem, é para vocês avançarem. Amém? A comunicação que o autor de Hebreus está fazendo para o povo aqui, que está lendo essa epístola, é essa: não retrocedam. Não retrocedam aos rudimentos antigos da fé. Não voltem da onde vocês foram tirados. Daí a pergunta faz sentido, né? O que fez com que a gente chegasse até aqui? Não volta, meu irmão. Não volta. A gente não pode voltar mais. Não tem mais espaço para a gente voltar. Não tem nem tempo mais para a gente voltar. É daqui para adiante. É de onde a gente chegou, é do jeito que a gente está para adiante. Não tem como voltar mais. Não tem como a gente negociar com os rudimentos antigos, da onde a palavra fala que a gente foi liberto. A lei, irmãos, veio justamente para denunciar o nosso pecado e nos apontar o dedo na nossa cara e falar: vocês não conseguem se salvar pelo cumprimento da lei. E ela também aponta uma promessa. Vai vir alguém que vai cumprir toda ela. E é nele que vocês têm que apontar os vossos olhos, inclinar os vossos corações e inclinar os vossos ouvidos, porque ele vai dar toda a direção. Isso começou lá com Moisés, já desde a arca. Começou desde Abraão com o seu chamado. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é daqui para adiante. Não tem como mais a gente voltar para trás. Eu fico vendo nesses anos que eu estou aqui, caminhando com a igreja, desde quando eu conheci o pastor e a Rose, foi em 2011, né, amor? 2011. Desde 2011, a Priscila já conhecia ele um pouco antes. Fico vendo um tanto de gente que esteve conosco, conheceu da graça de Deus, conheceu da palavra do reino de Deus, e depois a gente fica sabendo, eu fico sabendo, o pastor fica sabendo, voltou de uns rudimentos de onde eles estavam agoniados porque estavam naquela situação, queriam sair, saíram, não porque aqui é o lugar que quando você sai você tem que vir para cá, não é isso. Não quero que vocês pensem isso, que aqui é o lugar, vamos dizer assim, de estado de paz que você vai encontrar para a sua alma. Não é isso. É na palavra de Deus que você vai encontrar esse estado de paz. É ela mesmo que te leva, ou te tira, te arranca desses rudimentos antigos e te leva para um estado de graça, da graça de Jesus que é derramada sobre a gente. Aí eu fico vendo muitas pessoas voltaram para esses rudimentos. Muitos para sacrifícios, ecoados e ditos lá no livro de Levítico. Olha só. O Novo Testamento, irmãos, não nos dá mais base
para que a gente volte a sacrificar. Para que a gente volte a sacrificar animais por perdão de pecados. Ainda que isso não aconteça, mas isso é utilizado como um mecanismo para atrair as pessoas. Então o sacrifício não é mais um animal que é imolado, não é mais o sangue de um animal que é derramado, mas muitas das vezes o sacrifício depende de você. Então, em suma, o que isso quer dizer? Quer dizer que você, que é a pessoa responsável para te tirar do estado que você estiver na sua vida, seja ele emocional, seja ele financeiro, seja ele pessoal, seja ele profissional, seja ele qualquer estado. Você tem que sacrificar para que Jesus possa te abençoar. E não é assim. Quando a gente se encara ou se depara com Jesus, quando a gente se depara com o Novo Testamento, por isso do meu encorajamento, leiam a epístola de Hebreus. Vocês vão ver que Jesus, ele coloca Jesus acima de todos os sacerdotes. Ele é o nosso único sumo sacerdote. De uma vez por todas ele morreu. Ele é o nosso sacerdócio universal, Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, esses irmãos aqui estavam retrocedendo. Eles creram em Jesus, bênção, creram na ressurreição, bênção, mas estavam retrocedendo às doutrinas antigas, aos cultos levíticos, às festas de lua nova, aos sacrifícios, à lei. E isso é retrocesso. Isso é retrocesso, segundo o autor da epístola, e conforme a gente até leu, a Neide leu em Hebreus 10, verso 38 e verso 39. Então, por isso, irmãos, do nome dessa epístola, Hebreus, aquele que avança, aquele que caminha, aquele que atravessa. O Novo Testamento diz muito essas expressões sobre Jesus também, não é? Andava Jesus, entrava Jesus, saía Jesus, ia Jesus, não é? Então a gente vê no Antigo Testamento Davi, quando o termo evocava que ele estava caminhando, mas a gente vê Davi também fazendo um retrocesso. Quando ele já está no palácio de Davi, assentado, reinando, a gente não acha mais no texto hebraico essa expressão, abiru ou apiru, aquele que anda, aquele que caminha, porque Davi estava parado agora. E aí a gente vê Cristo repetindo tudo isso. Andava Jesus, entrava Jesus numa cidade, saía Jesus, ia Jesus, deixava Jesus, não é? Então a gente vê Jesus como hebreu, né? Jesus é do povo hebreu, repetindo esse processo, repetindo essa caminhada, repetindo essa designação, porque é uma designação. É uma designação, a gente tem que andar segundo a nossa designação, segundo nós fomos designados por Deus. Amém? Então, a gente já leu, né, Hebreus 10, verso 38. Então, portanto, já continua o quê? Portanto, também, o que diz aí o texto? Também nós. Portanto, também nós. Olha o que o autor coloca aqui para esse pessoal. Olha o que Jesus está trazendo para a gente, irmãos. Portanto, também nós. Então tem a ver com a gente também. Tem a ver com esse povo aqui. Mas nessa continuidade da história da salvação, tem a ver com a gente também. Portanto, também nós, né? Também nós, irmãos. Ou seja, quem chega a Jesus, meu irmão e minha irmã, e eu também, que eu estou falando para mim, também, não retrocede. Quem chega até Jesus não volta para trás, não retrocede, é avanço, é crescimento, é ir adiante, é aquele que cruza, é aquele que anda, é aquele que caminha, é aquele que vai, mas ele não para e ele não volta para trás, porque se o meu justo retroceder, diz o texto, nele não se compraz a minha alma. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí a gente vai lá para o capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus, todos conhecem, né? Onde fala dos nossos heróis da fé. Todos conhecem profundamente, né? E Hebreus 11 já começa com uma resolução ou com uma resposta para nós do que vem a ser a fé.
E ele fala que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E aí ele começa a falar de todos os nossos exemplos de fé antigo, que pela fé Abel ofereceu o sacrifício mais valoroso do que Caim, porque ele ofereceu daquilo que estava saindo como gratidão do seu coração, mas o outro estava oferecendo como medida de comparação daquilo que o seu irmão oferecera. Então a gente já vê o livro próprio citar desses exemplos de fé. Fala de Noé, fala que divinamente Noé fora instruído acerca dos acontecimentos que ainda se viam. Então olha só, irmãos, essas pessoas aqui que ele começa a citar são pessoas que todas essas viviam por fé. E lá no final do capítulo 11 ele vai falar: portanto, essas pessoas não tiveram a materialização da sua fé. Eles creram na promessa. Eles creram, irmãos, numa maquete, como eu disse, que é a promessa. Eles creram na palavra, mas eles não tocaram na promessa, eles não viram com os olhos deles a promessa. Ele fala mais, lá no verso 8, capítulo 11, que pela fé Abraão foi chamado para ir para um lugar que deveria ir por herança e partiu. A gente sabe que pela palavra, lá em Gênesis 12, que Abraão ouviu a voz de Deus e foi. Ele foi para um lugar que ele não sabia onde era, mas ele foi porque ouviu a voz do Senhor e obedeceu, e foi pela fé. E o texto aqui fala que todos esses foram homens de fé, foram homens que foram levados, guiados, movimentados, que eram estimulados a andar pela fé. E nenhum deles aqui a gente vê, conforme os seus exemplos, retrocederam. Porque o livro vem só dando outros nomes aqui mais. Continuando no verso 9, diz que pela fé peregrinou pela terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, seus herdeiros da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto. Olha só, mas Deus não tinha chamado ele para ir para um lugar, para uma cidade, para uma terra, mas aqui fala que ele aguardava uma cidade que não tem fundamento, porque o arquiteto dela é Deus. Olha só, meus irmãos, o que é você andar por fé? Você andar por fé, você não precisa saber o que é que vai acontecer, você não precisa saber do futuro, você não precisa saber como que vai ser. Você precisa ir, a gente precisa ir, confiando na palavra daquele que chamou a gente. Se ele chamou Abraão, se ele chamou a gente, tem palavra, tem provisão, tem autoridade dele, tem designação, então tem lugar para a gente ir. Tudo isso vai adiante. Vocês lembram que a arca ia adiante do povo? Então ia adiante provisão, ia adiante autoridade dele, ia adiante palavra dele. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então a gente tem que apenas confiar, só que a gente não confia, né? Então vamos continuar aqui. Pela fé, todos esses, irmãos, caminharam, avançaram. Diz no verso 11 aí que pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, estando numa idade bastante avançada já, quando todos os processos de menstruação já tinham parado, já tinham acabado. Deus concede a ela um filho, né? Deus concede a ela um filho porque Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre a sua palavra. O mais interessado em cumprir as promessas é o próprio Deus. A gente às vezes não cumpre as promessas que a gente faz, né? Não sei se vocês não cumprem muito, eu já deixei de cumprir muitas. Mas Deus não volta atrás. Deus diz a promessa e Deus cumpre a sua promessa, e Deus deu a Sara um filho. Ainda que eles dessem aquele jeitinho, que todos nós conhecemos, né? Mas Deus cumpriu a sua promessa e deu a eles o filho da promessa. Amém? Ou seja, irmãos, pela fé, diz lá no verso 17, que Abraão também foi posto à prova com Isaac. Estava ali para sacrificar o seu unigênito filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a sua descendência. Então, pela fé, também Abraão
agiu assim, ele agiu na confiança, ele agiu confiando na palavra, ele agiu confiando na promessa. Então ele pegou lá o seu filho, chamou Isaac, vamos ali que a gente tem que sacrificar. Isaac, percebendo já, falando, cadê o cordeiro? A gente está indo sacrificar, cadê o cordeiro então? Eu não estou vendo. E sabiamente, por confiar pela fé, por andar por fé e confiar na palavra da promessa, nem sabendo se iria acontecer ou não, mas ele apenas com aquela confiança simples de confiança na palavra, da promessa que recebeu de Deus. Deus proverá o cordeiro. E proveu o cordeiro, e veio uma voz do céu quando ele ia imolar o seu filho e falar, não toque no menino. Glória a Deus, e Deus proveu um cordeiro para ser sacrificado. Todos esses homens, irmãos, são os nossos heróis de fé, do qual o livro de Hebreus traz aqui para nós. Pela fé também fala aqui de Moisés, pela fé, verso 23, Moisés apenas nascido foi ocultado de seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Devia ser um menino muito bonito, né? Muito bonito, para ter essa situação toda de ter que esconder o filho, né? Os pais ter que esconder o filho, porque é uma criança muito formosa. É que a gente vai ver lá, quando a gente tiver lá, um retratinho daqueles que a gente tem na nossa casa, quando a gente era criança. Eu queria ver a imagem lá de Moisés, ver o tanto que ele era bonito, né? Porque para os pais precisar ocultar a criança, né? Amém. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Amém, irmãos? Então, todos esses aqui são exemplos de homens de fé, de pessoas de fé. Pela fé, as muralhas de Jericó foram derrubadas, porque todos esses andavam pela fé. E ele, lá no verso 32, o autor de Hebreus fala, e que mais direi? Certamente faltará o tempo necessário para me referir a Gideão, a Baraque, a Sansão, a Jefté, a Davi, a Samuel. Todos esses profetas, verso 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Olha o que se pode fazer pela fé, irmãos. Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Continua ainda no verso 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram fuga a exércitos estrangeiros. Verso 35. Mulheres, aquelas pobres, viúvas, receberam pela ressurreição seus filhos, seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Verso 36, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões. 37, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, como Isaías, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos em pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E aqui eu quero que a gente se atente, verso 38. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. 39. Ora, ele começa com essa expressão, ora, tudo que foi dito tem um significado. Agora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a respeito deles. Está aí a respeito deles? Deus ia prover, se eles fossem fiéis e se eles andassem por fé, coisa superior a respeito deles. Deus não vê só eles. Deus não vê só o povo de Israel. Deus não vê só uma nação local. Deus é um Deus de nações, meus irmãos. É um Deus de povos. É um Deus de nações. E diz, por isso que diz aí o texto, que contudo,
não obtiveram a concretização da promessa, verso 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, aí sim, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu e você, que estamos aqui, temos tudo a ver com esse povo aqui, ou pelo menos deveríamos ter tudo a ver com esses homens e mulheres aqui que andaram por fé. Subjugaram o reino, praticaram a justiça, fecharam a boca de leões. Não foi isso que a gente leu? Foi 4, né? Situações. Extinguiram a violência da terra e obtiveram promessa. Amém? Então, a gente tem a ver. Agora, o que a gente tem a ver? O autor aí de Hebreus começa no verso 12. E a gente volta ao início de novo. Portanto, também nós, rodeado, diz aí o texto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Isso não tem a ver com espiritismo, mas a nossa vida aqui, o testemunho que a gente dá aqui, é como se a gente tivesse rodeado por esses homens aqui, pela vida deles, pelo testemunho de fé desses homens e mulheres que viveram aqui. O autor de Hebreus está falando para esse povo aqui, olha para esse povo aqui, tudo isso está nos rodeando. E a gente tem também ao nosso redor esse povo que está aqui. E aí ele continua, né? Tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então, o que embaraça a gente, irmãos? O que embaraçava esse povo aqui? Deixa eu fazer essa pergunta aqui primeiro. De acordo com o que foi dito, o que estava deixando o povo aqui embaraçado? Como? Estavam voltando aos rudimentos antigos da lei, né? Estavam colocando em pé de igualdade o crer em Jesus, o ser salvo por Jesus, a obra de Cristo. Estavam colocando em pé de igualdade com a prática da lei para obtenção de justiça e obtenção da salvação. Então esses homens aqui, essas mulheres aqui, esse povo aqui, eles estavam colocando em pé de igualdade isso, que para eles obterem a salvação, eles creram em Jesus, creram na ressurreição. Bênção, glória a Deus. Mas eles também deveriam, segundo os que estavam instruindo eles, voltar aos rudimentos antigos da lei, aos sacrifícios, às festas, a tudo aquilo que era trazido lá no livro de Levítico, como prática para se obter salvação. Está entendendo? Era essa a motivação que os estavam fazendo voltar. Cristo não é suficiente para salvar, segundo as obras deles aqui. Cristo não é suficiente para te fazer perseverar. Cristo não é suficiente para te apontar uma direção. Cristo não é suficiente para te designar. Você precisa fazer alguma coisa a mais. Agora, o que isso tem a ver com nós? De que a gente hoje precisa nos desembaraçar? Ele fala para a gente desembaraçar do peso, isso é uma coisa. E ele fala também para a gente se desembaraçar do peso, de todo o peso e do pecado. Então tem duas situações aí que faz o povo de Deus não avançar. É o pecado e o peso. O que faz a gente ficar pesado? O que faz a gente retroceder? O que faz a gente parar? Vamos lá. Agora que começou, de fato. Tudo isso era introdução. O que faz a gente ficar parado? O que faz a gente voltar? De que a gente precisa desembaraçar? De quê? Pecado. Isso é fato. Somos pecadores. Não éramos pecadores. Nós somos, no presente. Somos pecadores. E por causa da graça de Deus a gente não é consumido. Diz Paulo em Efésios, capítulo 2, que estávamos mortos dos nossos delitos e pecado, mas Deus nos deu vida, nos vivificou. Passamos a ser seres vivos espiritualmente falando. Que a gente já tinha esse corpo aqui vivo, né?
mas a gente precisava ser vivificado no Espírito. Um espírito morto não tem relacionamento, não tem comunhão com Deus. Então, a obra de Cristo, ela é justamente para nos dar também vida e restabelecer esse relacionamento quebrado do homem e da mulher com Deus. Então, o pecado é um fato. A gente precisa abandonar o pecado. Tudo aquilo que faz a gente pecar, tudo aquilo que faz o nosso coração se autogratificar com aquilo que a gente faz, ou com aquilo que a gente deseja, ou com aquilo que a gente pensa. Pecado é muito mais do que o ato em si, você cometer esse ato. Pecado, ele já começa na hora que você está maquinando ele aqui. E diz um texto bíblico em Eclesiastes, e a gente ainda vai estudar esse texto, né, Sandro? Que quando você pensa o mal e morde os lábios, você já praticou. Então, segundo as Escrituras, segundo o próprio Deus, pecar para o Senhor não é só a gente praticar, vamos dizer assim, pôr a mão na massa em si. Ele já começa bem antes. Ele já começa nas nossas motivações para vir até a igreja. Qual que é a sua motivação de vir até a igreja? Ser abençoado? Ser abençoada? Obter uma promessa que algum profeta aí fez para você? Ou obter uma promessa segundo as Escrituras, que já fora feita para você, desde o dia que você abriu os olhos espirituais? O que assedia a gente a buscar uma vida religiosa? O que assedia as pessoas nesse mundo a buscar uma vida religiosa? O que eu busco e desejo que eu preciso ou que eu necessito, senão eu não vou estar satisfeito no meu coração com isso. Então a gente tem que abandonar o pecado. E pecado tem tudo aquilo que a gente deseja e que você faz força para ter e que você faz bico e emburra quando não tem. Vamos a exemplos? Vamos dar exemplos? Querem começar? Eu posso começar a dar uns exemplos. Isso que eu disse, você vem para a igreja para ser abençoado. No seu coração você vem para isso. E aí, sabe aqueles dizeres que a gente ouve assim? O culto hoje foi uma bênção. Aí quando você vai procurar, vasculhar, entender por que foi uma bênção. Ela recebeu uma palavra direta para ela, fora revelada alguma coisa pelo pregador para ela, que Deus ia fazer na vida dela. Ela foi chamada para essa pessoa, foi chamada para vir à frente, para que fizesse uma oração por ela e fosse prometido ali para ela que ela foi curada, ou que ela vai prosperar, ou que tudo agora que ela colocar a mão vai prosperar demais e ela vai ser uma pessoa assim reconhecida, que ela vai ser uma pessoa que as pessoas que antes falaram mal dela agora vai ter que reconhecer que ela agora é uma pessoa de Deus e ela tem sucesso. Meus irmãos, a gente inclusive canta isso nas igrejas aí. Aqui não, pelo menos até desde quando eu estou aqui nunca cantamos isso não, mas nas igrejas aí isso é cantado, que você tem que se vingar. Você pede para... A palavra fala que a vingança pertence ao Senhor, mas você ora, pede a Deus para que Ele te vingue daquele irmão que te desejou mal, ou que... E agora Ele vai te ver em ascensão. Aquele que te viu na curva decrescente, Ele agora vai te ver em ascensão e vai ter que reconhecer que realmente Deus é com você. Isso é pecado, irmãos. Isso não tem a ver com o evangelho da graça de Deus, isso não tem a ver com a graça de Deus. Não foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou e nos chamou e nos designou e nos deu propósito. Não foi para isso. Então a gente precisa desembaraçar desse peso. Esse peso é todo o peso de religiosidade, é todo o peso do qual a gente precisa, além de Jesus, além de já termos Jesus,
o autor e consumador da nossa fé, a gente precisa também voltar a esses sacrifícios, a esses cultos. Mas o animal não é imolado, mas no seu coração ou na sua vida, muito sacrifício está sendo feito para que você obtenha aquilo que você quer, aquilo que você está desejando, que não seja a glória de Deus. Porque tudo aquilo que a gente quer e deseja é lícito, não é ilícito. Mas desde que aquilo que a gente deseja e quer seja com o fim de glorificar a Deus, com aquilo que Ele vai nos dar. Lembra Davi, quando ele reuniu lá, ele ganhou várias batalhas, reuniu o seu exército e chamou o seu principal general e pediu para que ele contasse quantos soldados ele tinha? Olha o que já estava no coração do homem segundo o coração de Deus. Ele achou que era o número do exército dele que fez com que ele ganhasse todas as batalhas. Pecado grave. O profeta chegou, você pecou gravemente contra o Senhor. E Deus foi tão bom, misericordioso ainda, para você ver, além do pecado, Deus continua sendo bom, viu, irmãos? Além do pecado que a gente comete, Deus continua sendo bom. Então é pela graça dele, é pela misericórdia dele. Ele ainda deu opções para Davi. Mas aquilo foi um pecado grave. Deus achou de uma ousadia. Como assim? Eu estou entregando as cidades, eu estou entregando os inimigos nas mãos dele, e ele está achando que é ele, que é o exército dele? Vamos desembaraçar, irmãos. Não é a força do nosso braço, não é o nosso trabalho, não é o nosso conhecimento que fez com que a gente chegasse aqui. A gente chegou até aqui, a gente veio aqui, está aqui hoje, porque Deus foi bom com a gente. Deus foi bondoso com a gente. Deus foi gracioso com a gente. Ele nos deu vida, Ele nos livrou de tantos males para que a gente chegasse aqui, que a gente às vezes nem sabe. Muitos desses a gente nem sabe. Quantos livramentos a gente não já recebeu de Deus nesses anos todos que você tem consciência da sua vida cristã, mas foram fundamentais para que a gente chegasse até aqui. Foram fundamentais. E a gente está aqui por causa do Senhor, não por causa de nós. É simplesmente por causa dele. Amém? Simplesmente não, né? Maximamente. Fica melhor, né? Brincadeira. Então, irmãos, o que o autor de Hebreus está falando aqui para eles, olha, é que eles precisam olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que está lá em Hebreus, capítulo 10. Ou seja, a cara de Jesus é a cara de Deus. Então, se a gente quiser ver Deus, a gente tem que olhar para Jesus. Se a gente quiser estar com Deus, a gente tem que estar com Jesus. Paulo afirma numa de suas epístolas, se eu não me engano, Colossenses, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Jesus, irmãos. Então é nele que a gente precisa crer, é para ele que a gente precisa olhar, porque ele tem designação para nós, ele tem caminho para nós, ele tem propósito para nós também. E não é do desejo dele que a gente retroceda. Pelo contrário, é do desejo dele que a gente sempre avance e não retroceda. Porque se a gente retroceder, a palavra diz que nesses que retrocedem não se compraz a alma do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, diante de todos esses exemplos de fé, diante de todas essas nuvens de testemunhos aqui que a gente viu, desse desembaraço que a gente precisa ter, né, de todo esse peso que faz a gente voltar. Então, peso, irmãos, é tudo aquilo que faz a gente voltar, que faz a gente parar. Sabe aquela dificuldade de relacionamento que a gente tem com alguém? Faz a gente parar. E quando você para, você pode ver que você não só para. Se você ficar muito tempo parado, quando você vai ver, quando você for querer voltar, você vai ver que você não parou historicamente naquele ponto. Às vezes você voltou para trás também, por ter ficado parado, por uma dificuldade de relacionamento boba que numa sentada, numa conversa era resolvido. Mas no nosso coração, essa pessoa não sabe quem que eu sou. Falar isso para mim, aí prefere ficar chateado, prefere não perdoar.
prefere não buscar o irmão e falar assim, irmão, quero confessar meu pecado para você. Naquele dia eu fiz isso, pequei gravemente contra você. Espero que você me perdoa. Irmão, te perdoo, está tudo certo, estamos juntos, vamos avançar. A gente não pode retroceder. Seria simples se fosse assim, porque o evangelho é simples e deveria ser assim. Só que a gente tem um bocado de coisa, por isso que um bocado de coisa é bom, né? Temos um bocado de situações que nos trouxe aqui, que faz com que o nosso coração se incline para não perdoar, para não resolver relacionamentos, para não confessar os nossos pecados. Quanto tempo você não confessa pecado para Deus? Quanto tempo que a gente não confessa os nossos pecados para Deus? Você entra dentro do teu quarto, lembra? Jesus ensina de uma maneira bem singela e simples. Olha, quando você for orar, não ore em voz alta, apesar da gente orar aqui em voz alta, a gente intercede nos nossos cultos, é assim, e é uma bênção. Mas quantas vezes você entra para o seu quarto e fecha a porta e ora ali? E confessa? Você só vai confessar os pecados moralmente que você acha que são graves, ou que a igreja acha que são pecados graves. E os pecados do coração, daqueles que começam no coração, que começam a crescer no coração. Pecado de Davi, o exemplo, que ele começou a contar o exército. Ele só manifestou esse desejo e pediu para o seu general contar o seu exército. Foi um ato pecaminoso? Vamos ser sinceros. Para nós, não. Isso não é um ato pecaminoso. Mas Deus estava preocupado com o que estava saindo do coração do homem segundo o seu coração. O que aquele coração estava produzindo? Aquele coração estava glorificando a Deus? Não. Então, desembaracemos-nos de todos esse peso e do pecado, irmãos. Para a gente avançar, desembaraçar do peso e do pecado. Se a gente não se desembaraçar do peso e do pecado, a gente não avança. Pelo contrário, a gente fica olhando para a gente fica olhando para a nossa situação e a gente tende a retroceder, nunca avançar. Benção. Glória a Deus. E pecado que tenazmente nos assedia, quer dizer, o pecado ele vai sempre continuar. Os desafios, as questões do assédio que o pecado traz até a gente, isso vai ser enquanto a gente vida estiver, mas a gente precisa ter perseverança na palavra, perseverança na promessa, confiança na promessa de que Ele é maior para nos ajudar a vencer e nos desembaraçar de todo peso e pecado. Amém? Glória a Deus. Então, tenazmente nos assedia, Ele propõe, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Aliás, antes do verso 2, irmãos, a gente tem designação, tem propósito. Quando o autor aqui fala para o povo correr, ou corramos a carreira com que nos está proposta, tem um plano para você, que na eternidade esse plano já fora concluído já. Deus já vê esse plano na eternidade para você e para mim, concluído já. Então a gente precisa só andar nessa designação, nesse projeto que Ele tem para nós. Deus tem um projeto para cada um de nós. Quando Ele chama a gente, Ele só não nos chama, pelo contrário. Diz lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, quando Ele chama um a um dos seus discípulos, Ele dá nome lá, falando um a um, fala, chamou-os e os designou. Amém? Então Jesus, Ele chama e designa. Ele só não chama. Ele só não quer te salvar. Ele não quer apenas te salvar. Ele quer te designar. Ele quer te enviar. Ele quer pôr propósito para você. E Ele tem propósito para você e para mim. Amém? Glória a Deus. Bênção. Então, irmãos, continuando aqui. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A gente deve olhar, irmão, só para Jesus. Não é olhar para os rudimentos, não é olhar para os sacrifícios, não é olhar para os problemas, não é olhar para as situações. Aquilo vai chamar a nossa atenção, vai, mas não é para fazer a gente parar, é para a gente olhar e avançar. Olha para Jesus,
avança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. E aqui a gente caminha para a segunda parte. Quantas pessoas que você conhece, que a gente conhece, ou até nós mesmos, não já chegamos no estado de fatigados? E pior ainda, desmaiando na nossa alma, que é uma consequência. O número de pastores que cometem suicídio nos últimos 10 anos cresceu numa curva exponencial. O número de suicídios, não só de pastores, o número de suicídios nos últimos 10 anos, isso não é divulgado, mas cresceu numa curva exponencial. Tem muita coisa, tem muitas questões deixando as pessoas fatigadas. É por isso que ele propõe aqui: desembaraça do peso, se livra do pecado, corra a carreira que te está proposta. E aí ele fala para a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque ele abriu mão de tudo aquilo e está hoje assentado à destra de Deus, né? E ele pede: considerai. Considera essa palavra, irmãos. Considera ela. Quero que você vá para sua casa nessa noite hoje, que a gente vá para as nossas casas nessa noite hoje, considerando essa palavra aqui: pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, né, contra si mesmo, para que a gente não se fatigue. Para que a gente não se fatigue. Só que a gente tem olhado para nós. A gente tem visto as situações serem maiores que o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, não é Davi, não é Moisés. Eu posso recorrer a eles? Posso, como exemplo. E eu recorro a eles apenas como exemplo. O autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Não é Davi, não é Salomão, não é Jefté, não é Baraque, não é Débora. Não é ninguém desses, mas todos esses, segundo o autor de Hebreus, foram citados como pessoas que andaram pela fé, mas que, como dizem no final do livro do capítulo 11, que, ora, todos estes obtiveram testemunho por sua fé, no verso 39 e 40, contudo não concretizaram a promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, irmãos, nós estamos aperfeiçoando eles. O quanto a gente ajudou a aperfeiçoar Moisés aí? Você ajudou a aperfeiçoar Moisés? Você ajudou com a sua piedade, com a sua prática do evangelho, com a sua obediência a aperfeiçoar esses homens e mulheres de fé aqui? A nossa vida tem sido o estilo de vida que demonstra, que avança, que anda, mas que principalmente comunica que a gente tem aperfeiçoado essas pessoas aqui? Tem duas situações aqui que o autor coloca para nós. Tem muita coisa pesando na gente, a gente precisa desembaraçar, e o pecado. Então, o que faz a gente não avançar é esses pesos e o pecado. E se a gente não desembaraçar, não olhar para Jesus, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e que Ele suportou tamanha oposição dos pecadores, para que a gente, olha, a finalidade com que Ele fez isso, para que a gente não se fatigue, desmaiando em nossa alma. Então, meus irmãos, não é para parar, não. Está difícil? Está difícil, mas é para a gente continuar, é para a gente continuar junto, é para a gente avançar. Está complicado? Está difícil? Emocionalmente não está fácil? Conta com a gente, conta uns com os outros e vamos adiante. Não retroceda. Se retroceder,
diz a palavra, nele não se compraz a minha alma. Porque Deus fala, o meu justo anda por fé e não retrocederá. Amém? Glória a Deus. Boa palavra? Espero que sim. Espero que tenha abençoado vocês, assim como essa palavra tem me abençoado. Então, irmãos, considera, não se fatiguem e não vos desmaiem em vossa própria alma. E eu queria ler agora lá no verso 12, porque tudo isso, e ele traz mais uma expressão que a gente tem que ficar bastante atento a ela, porque ele começa no capítulo 12, no portanto, né? E lá no verso 12 ele traz, por isso. Eu gosto dessas expressões bíblicas. Por isso, por causa disso que ele disse aqui no capítulo 12, por causa de tudo que a epístola traz para nós, né? Restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Sabe o que é mão decaída e joelho trôpego? Gente que para, gente que retrocede, não serve mais. Então, mãos decaídas nos remete a gente que não serve ao Senhor, não serve o próximo. Joelhos trôpegos, aquele que não caminha, aquele que não avança, aquele que está retrocedendo. Então, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Verso 13, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O seu testemunho, o meu testemunho, antes vai restabelecer aqueles que são mancos. Uau! Tem gente olhando para a gente, irmãos. Tem manco que está olhando para a gente. E dependendo de como a gente está lidando com a nossa fé, com a nossa vida cristã, a gente pode deixar eles sem cura, ou o testemunho da nossa fé pode curá-los. Tem gente olhando para a gente. Além do autor e consumador da nossa fé, o nosso testemunho, não é que você está sendo vigiado, mas o nosso testemunho ele pode provocar cura. O nosso testemunho pode provocar serviço. O nosso testemunho pode provocar obediência, esperança, perseverança. O nosso testemunho. E eu lembro quando a gente estava naquele período orando todos os domingos aqui, né? A gente veio nos 2 domingos de manhã, não foi, Roseli? Viemos aqui um tempo e oramos e a gente viu testemunhos aqui de pessoas que foram, tiveram suas orações respondidas. A gente viu dos nossos missionários da igreja que estão lá em Pontalina, que estão em São Luís, que o testemunho de vida deles tem impactado as pessoas. O nosso testemunho ele pode impactar pessoas. Então, as lições que o texto traz para nós, desembaraçar do peso e do pecado. Então, tudo aquilo que está atrapalhando a gente, irmãos, vamos deixar de mão. Vamos criar vergonha na cara e vamos deixar esse pecado nosso. Né? O que está tendo nas mentes nos assediando que a gente precisa abandonar? O que esse coração nosso está desejando que a gente precisa negar a nós mesmos? E seguir Jesus e tomar a nossa cruz. Tem gente que almeja posições no mundo. Tem gente que está vivendo a vida aqui e está almejando posições no mundo. Ser visto, ser reconhecido. Não está almejando ter um testemunho de fé, um testemunho de vida para a glória de Deus. Ele está almejando posições. Muita gente em igreja está desejando posições dentro das igrejas. Porque se eu tiver no louvor, porque se eu for um presbítero, porque se eu for um diácono. E tem igrejas aí que seduzem as pessoas a querer isso. Como se isso fosse o mais importante. Mas o autor de Hebreus aqui, ele está falando para que a gente corra a carreira que nos está proposta.
A gente já tem uma carreira proposta, cada um de nós tem uma carreira proposta, temos um dom. E é algo que a gente sempre fala aqui, todos os pastores aqui, principalmente o pastor Labiano, tem falado e exigido e insistido com a gente para que a gente descubra o nosso dom. A gente precisa saber o nosso dom. O nosso dom é fundamental para a vida, para a saúde da igreja, do corpo de Cristo. E a gente descobrindo esse dom, ele é vital para nós andar na carreira que nos está proposta. Qual que é seu dom? Não sei ainda, mas você tem aceitado os desafios que estão sendo propostos para você? Para que você, em praticando, em exercendo esses desafios, a igreja confirme, olha, fui abençoado por aquilo que aquele irmão ou aquela irmã fez. Nossa, fui muito abençoado. Opa, você não sabia se aquele era o seu dom ou não, mas você aceitou o desafio, praticou e pessoas foram abençoadas. Você não foi abençoado. Olha só como que é interessante essas questões no reino de Deus. Você não aceitou para ser abençoado. Olha só, a proposta do evangelho é diferente do da religião. Você não vai fazer para ser abençoado. Você vai fazer para abençoar. Mas você também, nós também vamos ser abençoados pelo exercício dos dons de outras pessoas. Olha só como que funciona a dinâmica do reino de Deus. Então, a gente abençoa, mas nós também somos abençoados. A gente edifica o corpo de Cristo e pessoas do corpo de Cristo edificam a gente também. Bênção? Vamos ficar em pé? Chega, né? Senão vocês vão fazer cara feia para mim. Palavra dura, meus irmãos. Não é uma palavra, desde quando eu pensei, não era uma palavra que tira a gente do nosso conformismo. Pensa nisso, né? A gente pensa nisso, que a gente não deve retroceder. É daqui em diante, meus irmãos. Você já chegou até aqui, não volta para trás mais não. É daqui para adiante. Com a consciência que você tem da palavra hoje, com a consciência que você tem de Jesus para adiante. Para voltar, não. Não volta para trás, não. Você já está com o autor e consumador da sua fé. Não volta para os rudimentos antigos. Abandona o pecado. Desembaraça do peso. Restabeleça mãos decaídas e joelhos trôpegos. Né? Fazei caminhos retos para os vossos pés, para os nossos pés, para que não se extravie ninguém. Então, essa é a proposta do Evangelho para nós, que o autor de Hebreus está repetindo para aquele povo que estava retrocedendo. Essa que é a proposta que Jesus tem para nós, não tem outra. E nisso a gente vai ser abençoado, a gente vai ser edificado, a gente vai obter tudo aquilo que a gente precisa para viver nesse mundo. Tudo aquilo que a gente precisa para viver nesse mundo. Repetir mais uma vez. Porque Deus é bom, gente. Deus cuida da gente. Deus cuida de cada detalhe da gente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor nos desafia e nos encoraja a fazer, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor nos encoraja a ser. Então, primeiro, segundo aquilo que ouvimos, a gente precisa olhar para o Senhor, Pai. A gente precisa nos desembaraçar de todo o peso. Se a gente chegou até aqui, Pai, foi graças ao Senhor. Só que o Senhor trazendo a gente até aqui, o Senhor espera que a gente continue avançando, continue andando, continue fazendo segundo os hebreus, aqueles que caminham, aqueles que andam, aqueles que avançam, aqueles que atravessam e não retrocedem. Pai, em nome de Jesus, ajuda a gente, Pai. A gente precisa de ajuda, mas a gente também precisa criar vergonha na cara. Porque o pecado que nos assedia, Pai, ele para a gente. Tenha misericórdia de nós, de tudo aquilo que a gente tem praticado, que é pecado contra o Senhor. Até aqueles que a gente nem praticou, mas está no nosso coração, mas que entristece grandemente o Senhor, Pai. Nos perdoe, Pai.
Nos ajude a gente a enxergar tudo aquilo que a gente está pondo em pé de igualdade com a graça salvadora do Senhor, Pai. Tudo isso é peso, tudo isso é para a gente fazer com que a gente volte para trás, com que a gente retroceda. Mas a palavra nos encoraja hoje a avançar, Pai, a ir adiante, Pai. Em nome de Jesus, ajuda a gente, Pai. Ajuda a gente para que a gente, fazendo essas duas coisas, Pai, a gente também restabeleça, Pai, as mãos decaídas e joelhos trôpegos, Pai. E a gente proponha caminhos retos para os nossos pés, para que a gente não mais desvie aquele que é manco, mas antes, Pai, pelo nosso bom testemunho, pessoas sejam curadas, Pai. E a gente também encontre cura para a nossa alma, encontre cura para as nossas angústias, encontremos cura para as nossas tristezas, e que a gente, encontrando isso, Pai, a gente desfrute da alegria de andar com o Senhor todos os dias aqui na terra dos viventes, Pai. Andando a carreira que nos está proposta, andando o caminho que o Senhor já designou para que a gente fosse por Ele, Pai. Mas que a gente vai adiante, que a gente vai atrás do Senhor, o Senhor vai adiante de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ajuda a gente. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, Pai, desafia a gente, encoraja a gente, nos dê sonho, que nos tire desse conforto, dessa zona de conforto, para que a gente como igreja avance. Não pare e não retrocedam, mas que a gente avance em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que atrapalha, projetos que o inimigo tem feito para atrapalhar, para que a gente pare, para que a gente retroceda, caiam por